Gente, aí isso é corpo doente não é produtivo, né? Oi, pessoal! Tem uma live especial aqui, olha quem que eu encontrei aqui, o Bruno. Do nada uma live assim, hein, Cris? Coisa boa, hein? Bom falar com você aqui, viu? Ó, pessoal, quem tiver uma dúvida pode colocar aqui, mas eu catei o Bruno aqui porque eu falei assim, ó, vamos fazer pergunta aqui, vamos extrair algumas coisas que tem em comum aqui com Salva-Dentes. Ô, Bruno, eu queria saber o seguinte, ó, quando a gente fala assim de salva-dentes, a dentística salva-dentes, sabe? Ah, a dentística salva muito dente, viu? Muito dente que chega lá no consultório, a galera queria... Ah, não, já tem duas pessoas que falou pra eu extrair. Eu falo, opa, peraí, implante é bom, mas não é melhor que dente, né? Mas o que faz a diferença do dentista que faz uma dentística que salva dentes? Olha, Cris, eu acho que a gente precisa acreditar mais no dente e principalmente nas maneiras de reforçar essa estrutura que parece fragilizada, mas que muitas vezes ainda é possível de ser reforçada e restaurada, do que a gente achar muito simples. Ah, não, aqui arranca e coloca o implante, né? Então a gente está no time que acredita que tem muita solução ainda para a gente manter o dente por mais tempo na boca e que situações imprevisíveis até vão acontecer, né? Mas que explicando para o paciente qual que é a situação, deixando todo mundo ciente que a gente está fazendo uma tentativa, eu acho que vale a pena sempre tentar. Agora, por exemplo, assim, o que o dentista não sabe que ele deveria saber de, por exemplo, assim, ó, esse dente aqui não dá. O que mudou? O que o dentista médio não sabe que ele deveria saber para não condenar um dente? Cris, os enfraquecimentos estruturais, principalmente coronários, né? Que o dentista muitas vezes se depara na rotina, faz com que ele não acredite que aquela estrutura suporte uma restauração. Seria assim, aquela odontologia, a dentística antiga de que, não, aqui não dá, aqui não vai aguentar, e a adesão atual o medo mudou. do não vai aguentar. Mas sabe o que é o mais interessante? É que se fosse na filha dele, ele falava assim, não, vamos tentar. Mas chega no paciente, é uma vontade louca de não vai aguentar não, bora fazer um implante. Ou na boca dele, né? A maioria dos casos que eu vejo meio limítrofes e que estão sendo acompanhados é na boca de quem? Ou do dentista ou da família dele. Mas por que ele não faz isso no paciente dele então? Não é verdade? Periodonte é a mesma coisa. Não é? Cris, você é uma pessoa que foi muito contra, né, algumas teorias de que não, esse caso é cirúrgico. Você falou, não, peraí, pode ser cirúrgico também, mas a gente pode também fazer isso aqui de uma outra forma, claro, né? E você tomou muita porrada por causa disso, muita. Né? Mas o tempo tá mostrando, né, Cris? Não, hoje não tem por que fazer cirurgia. O outro ponto que você falou, que o Bruno falou aqui, que a gente bate muito, é a manutenção. Daí, por exemplo, por que o dente dura na boca do dentista, da família do dentista? Porque ele está monitorando. Vai existir uma odontologia sem monitoramento? Exato, né? Manter o paciente no consultório, né? E olha, por que você quer que seu paciente suma do consultório, né? Esse é um negócio que eu não entendo, né? Não, eu quero fazer... Agora eu sei, sabe por quê? Porque daí tinha uma época que eu não sabia cobrar. Aí eu falava assim, não manda aqui na manutenção, manda pro clínico. Porque daí pra mim a manutenção não ia trazer faturamento, se pagar conta também, né? Não ia trazer faturamento. Nossa, a manutenção é rentável, hein? E a manutenção é rentável. Nossa, a manutenção é rentável demais. O dia que você olha para a agenda e fala, hoje vou fazer 7 manutenção, 8 manutenção, procedimento relativamente curto, com um custo muito baixo e com uma margem de lucro muito alta, né, Cris? Exatamente. E fazendo o que é a nossa função, né, que é promover saúde, né? Aí, na real, assim, para os nossos alunos, é pelo menos R$400 a hora. E os meus alunos reabilitadores, o que a gente acaba falando? Você tem faceta de resina, já investiu um tanto, tem implante na boca, vai dar mais trabalho, precisa olhar mais. Então, os meus alunos reabilitadores, ou quando o paciente tem mais coisas, sai entre R$550 e R$600 a hora clínica. Me chama pra falar de manutenção de restauração. Vamos, avisa seus alunos aí, ó. Eu topo, já topei, já me ofereci aqui agora. Então vamos fazer uma palhinha aqui. O que as pessoas fazem de errado em manutenção de restauração? Eu vou te falar qual é o principal erro de manutenção de restauração.
principal erro é fazer profilaxia nas regiões das restaurações da mesma maneira que você faz em dente. Isso. Esse é o principal erro. Isso. Protocolo de manutenção de restauração é uma coisa, profilaxia em dente é outra. Se o paciente tem faceta em resina, tem uma reabilitação oclusal extensa, ele tem múltiplas restaurações, a maneira de lidar com a restauração e de fazer a profilaxia são coisas separadas, tá? Pasta profilática, jato, bicarbonato, ultrassom, pode até ser para alguns casos de dente, mas para restauração não. Tem muita coisa, então. Nossa, tem um caminhão de coisa lá. Não, você tem um livro, né? Eu tenho 3 livros, né? Um deles, que é o último, no capítulo 3, a gente fala sobre o que pode e o que não pode fazer e os protocolos de manutenção, né? Tem Bora muita falar coisa. sobre isso? Vamos, bora falar sobre isso, né? Numa outra aula. É isso aí, vou precisar de 1h30. Ah, então combinado. Combinado. Agora eu quero saber outra coisa assim, ó. Vamos falar de salva-dentes do ponto de vista de prevenção. Certo. O que a dentística tem de novo pra gente falar de salva-dentes do ponto de vista assim, salva-dentes, é não precisar mexer. O que a dentística tem de novo? Cris, muitos casos merecem mais ser acompanhados do que necessidade da intervenção. E eu vejo que muitas vezes as pessoas intervêm em casos que podiam passar por um acompanhamento até haver a intervenção realmente, né? O Leandro Wilgert, né, um grande amigo, um grande professor, ele fala uma frase que eu gosto muito, né? Que a nossa principal habilidade devia ser de evitar as restaurações, né? Então, só que a gente se prepara muito mais para o lado tecnicista, de vou fazer isso, vou operar, vou abrir a cavidade, vou fazer a cirurgia, e pouco para a questão da manutenção, né? Porque isso depende de uma conscientização do paciente muito grande. A gente é uma profissão tecnicista, né? Preparado para restaurar. Quantas vezes você falou para alguém, não, espera aí, periodontia não é ficar operando todo mundo, calma, vamos devagar. E a pessoa falou, não, espera aí, eu sou periodontista. Periodontista faz o quê? Agora eu vou corta a gengiva. O que tem no nosso método, tá? Eu acho que a periodontia, ela é uma ciência humana também. Então, a periodontia no meu consultório só virou o dia que eu consegui colocar assim, mais o marketing, venda e humanização. Perfeito. Então, assim, tem duas coisas. O lado técnico da pério e o lado humano de abordar o paciente e conversar. Aí, como eu sou microbiologista de formação, vou contar para vocês a história da difícil vida das bactérias bucais. Está dentro do livro, vou contar rapidinho aqui, tá? Que, não sei, você já ouviu falar que cárie é uma desbiose? Já ouvi. Né? Então, assim, cárie é uma desbiose, é um desequilíbrio microbiano. Ou seja, se o dono daquela boca dá muita comida, tipo carboidrato, refinado, bolachinha, pãozinho. Então, assim, será que na pré-história as pessoas tinham cárie? Não, na pré-história não tinha cárie, porque não tinha pão, tinha não lesão tinha macarrão. não cariosa. É lesão não cariosa. Mas não tinha cárie. Mas cariosa era bem menos, né, Cris? Ou talvez até inexistente, não sei, nunca parei para olhar para esse dado, mas o de não cariosa ele existe, né? Elas são raras. Por exemplo, a periodontia ela estuda uma população que não tem acesso à saúde bucal, são os plantadores de chá do Sri Lanka. Lá eles recebem uma ração do governo que é peixe, verdura, eles comem arroz e a perda dentária ela começa a acontecer depois que começa a acontecer o cálculo, quando aparece. Ou seja, a doença periodontal ela vai acontecer no ser humano, nem em todo mundo na mesma proporção. Mas é uma população intocada, nem dentista eles não têm. Então assim, cárie não tem. Aí tem uma outra população intocada pelo dentista, que são os moradores da ilha de Java, lá na Indonésia. E lá eles comem casca de laranja cristalizada. E assim, cárie é uma doença grande, é uma grande causa de perda dentária. Então, a cárie porque a dieta influenciando, é a dieta. né? Então, assim, o dono da boca gosta de uma comida que as bactérias gostam muito. E faz ela produzir ácido, Isso, né? aí assim, ser bactéria bucal não é fácil, porque tem língua, tem saliva. Ô Bruno, não é fácil virar cárie, entendeu? As bactérias tentam morar dentro da boca, mas elas não conseguem morar porque é difícil. O ambiente é inóspito, É né, Cris? inóspito, porque assim, passa a língua, passa o dente, passa uma comida lá e a bactéria não... Tomara que passe a escova também, né? Às vezes passa. Aí, as bactérias não conseguem morar lá. Aí tem uma coisa que chama atividade flush da saliva, que aí meu mestrado foi em imunologia de mucosas. Então assim... Cris, mas que multiformação, hein? De tudo. Aí tem os anticorpos salivares, aí eles grudam nas bactérias, aí eles fazem agregados e a pessoa engole e aquilo ali cai no pH ácido e as bactérias morrem. Agora, por exemplo, não sei se alguém já teve... Você já viu paciente imunossuprimido, tipo, fazendo químio ter mais cárie? Sim. Reparou isso? Sim. Por que alguém que faz uma quimioterapia sistêmica teria mais cárie? Mas toda quimioterapia é imunossupressora. Aí diminui a ação das imunoglobulinas. E as imunoglobulinas bucais, salivares, elas são super eficientes e a gente não enxerga.
Então, o duro das bactérias, elas morarem dentro da boca. Porque se morar dentro daquela boca é bom, porque tem comida, quentinho, é úmido e tal. Aí se o dono da boca dá mais comida, é bom. Só que o carboidrato refinado dá mais energia para ela. Aí as bactérias, elas ficam grandes. Essas bactérias que gostam de comer carboidrato e açúcar, elas crescem mais. E você conta essa história, tá? Sim. Aí elas ficam barrigudinhas e elas começam a fazer uma cola. E elas conseguem colar no dente. Essas bactérias são as mais felizardas, porque elas colam no dente. Aí pode passar comida, pode passar língua, pode passar saliva, elas não descolam da boca. E o melhor, elas ficam gordinhas de tanto comer, porque daqui a pouco vem um pirulito, aí você fala tudo que o paciente gosta de comer. E aí, só que elas ficaram gorduchinhas, ee fazem um xixi e cocô em cima do seu dente. E ali, aquilo ali vira um buraco no dente, porque aquilo ali corrói. Então, o que é importante fazer? Primeiro, você tem que dar menos comida para as bactérias. E outra, tem que tirar. Dá menos comida, você que vai diminuir a comida. A outra parte, que é tirar, você vai fazer um pouco na escova, mas a gente vai fazer. Aí dentro do nosso método a gente passa uma tinta, essa tinta a gente enxerga todas as bactérias e limpa tudo. E o mais é que esse xixi e cocô das bactérias corrói a beiradinha das restaurações, aí aquela emendinha ela vai fazer um furinho, vai fazer uma infiltração e vira cárie. Perfeito, né? Tem que Pronto. fazer reparo, né, Cris? Isso, essas são as histórias que conscientizam, sabe? Muito bem. Então, quando a gente tem várias dessas histórias no método, quando a gente trabalha essas histórias... O paciente ganha consciência do problema, se mantém mais no consultório, aceita melhor a proposta das sessões periódicas de manutenção, né, Cris? Isso. Porque ele está consciente, né? Isso. Mas talvez muito dentista ainda peque, e muito dentista bom de mão, viu, Cris? Mas Bom talvez de ainda mão. peca nesse processo de educação, né? Isso. É uma coisa que eu insisto bastante com meus alunos, da mesma forma que você acabou de fazer, né? Que é de ajudar eles a contar de maneira convincente os motivos pelo qual esse paciente precisa ser mantido no consultório. Aí eu vou lá no seu curso lá e vou falar disso daí para seus alunos, então, combinado? Combinado, Cris? Combinado. Fechamos. Combinado. Porque daí fechou, né? Aí a gente salva dentes dos dois lados. O paciente fez a restauração e ele volta. Aí a outra coisa legal é que a gente descobriu, Bruno, pela base dos alunos, que quando o dentista fecha uma manutenção, você vem, aí a gente deixa marcado, o paciente tende a ele não ser tão frequente na manutenção. Certo. A frequência da manutenção, ela acontece quando a gente aplica a ferramenta que eu falei naquela aula lá, que é a alavanca de ação, e a gente consegue fechar o programa. Porque no programa, ele fechou o ano, e ele vai ouvir uma história uma vez, na outra ele vai ouvir outra, na outra ele vai ouvir outra. Então assim, ao final de pelo menos umas 3 sessões, ele vai estar mais conscientizado. Ou seja, tem que vender as 3. Tem que vender pelo menos 3. Perfeito. Porque assim, ele não vai entender tudo, ele não vai ficar consciente em uma. Se ele vier em uma, não adianta muito, né, Cris, nessa fidelização. Não dá né? tempo. Perfeito, adoro esse raciocínio. Porque assim, ninguém aprende tudo de uma vez. Ou uma coisa que aconteceu no meu consultório, né? A periodontia depende da conscientização. Aí na primeira sessão eu falava tudo. E aí, o que você entendeu? É porque para nós parece simples, né, as informações técnicas, mas para ele é um caminhão de informação ali que ele está tentando absorver, né? É um caminhão. E se a gente conseguir falar disso, a gente tem os pacientes no consultório, né? Perfeito. Eu quero saber o seguinte, qual que é o seu ponto de vista de elevação de margem profunda? Cris, esse é um procedimento que eu faço no meu consultório, elevação de margem profunda. Eu ensino para os meus alunos isso, muitas vezes associado ao selamento imediato da dentina, né? Como acontece na maioria dos casos, as duas coisas acontecem juntas. Mas, Cris, eu insisto que a gente precisa respeitar a biologia, né? Porque existe invasão de espaço biológico? Se sim, é cirurgia. Se não, eu posso tentar elevação de margem. Não tem milagre. Não é milagre. Não é Tem solução. uns casos de elevação de margem aí, gente, que... tudo bem, não, eu fiz, sei que vai de espaço biológico, vou acompanhar. Então tá bom que você vai acompanhar, mas acompanhe mesmo, tá? Porque a chance disso não ir bem é grande, né? Tá, agora sim, Agora a gente encontra muito caso, Cris, de hiperplasia, né? Isso. Muitos casos que está muito inflamada, aquela cavidade subgengival gerou uma inflamação. Sim. E aí, beleza, você talvez tenha a falsa sensação que invadiu o espaço biológico, talvez mais por não dominar o conceito em si, mas que não invadiu o espaço biológico, talvez a gente consiga afastar, desde que aquilo seja realmente uma hiperplasia, mas que talvez mesmo assim precise da intervenção cirúrgica. Eu trabalho do lado de um periodontista, então eu convivo com isso aí todos os dias. Qual que é a visão da pele, Cris? A hiperplasia, assim, o melhor
tem um cauterizador na mão, você já viu? Chama Cautermax. Cautermax. Cautermax, ele é um cauterizador dermatológico, ele é a pilha e você faz um pequeno movimento, ele faz um filamento ao rubro. Então ele vai lá e ele cauteriza. Então, por exemplo, tem bisturi elétrico, o problema do bisturi elétrico, ele é grandalhão e você vai usar muito pouco. O Cautermax, essa eu não sabia, hein, Cris? O Cautermax já vou anotar. Minha periodontista vai adorar eu fazendo essas coisas também no consultório. Você, ó. Vou botar isso aqui nos stories, então. E ele tem várias pontinhas e eu dou isso pra minha protesista. Então, por exemplo, como ele cauteriza a quente, não vai sangrar. Então pronto, acabou, sabe aquele drama lá? E aí fica aquele filetinho de sangue no seu isolamento absoluto. Acabou, não faz. Aquela gengivinha entrando no meu isolamento me mata. Me aí você mata ela. Eu mato ela então, pra ela não me atrapalhar mais a restaurar. Mata ela. Aí e vai lá e coloca ali. Qual que é o problema? É a confusão, é não saber quando é hiperplasia e quando é invasão do espaço biológico. Perfeito. E quando é dentro do espaço biológico. Exato. Então, tudo passa pelo conhecimento, né? Cris, isso vale também até, né, para uma situação recorrente, que são as exposições radiculares por recessão, e que talvez o desavisado vai lá e restaura em cima da raiz sem haver cavidade nenhuma para ser restaurada ali. Né? Isso. Ou até aquela cavidade mista, né? Que parte dela está na porção coronária, parte dela na porção radicular. É outro caso ainda, né? Isso. Aí, assim, até por conta dessa... recobre, né? Isso, dessa dúvida, assim, eu tenho um módulo dentro do método dentista que salva dentes só para diagnóstico. Perfeito. Então, eu não ensino cirurgia, mas se o clínico souber, paciente, isso aqui não dá para recobrir, ou isso daqui dá para recobrir, é só você chamar um colega no seu consultório que gosta de cirurgia, você não precisa saber fazer tudo, e vai lá e faz a cirurgia. Ou aumenta a espessura daquela gengiva. A gente faz muito esse tipo de aumento de espessura lá no consultório. Eu não, né? A periodontista, a doutora Vanessa lá. Isso. Isso é frequente. Esse aumento de espessura, ele previne a recessão futura. E falando nisso, agora eu quero saber outra opinião. Quando a gente tem uma situação mista, nessa situação mista, a gente tem parte recessão e a gente tem parte recobrimento. Certo. Aí eu vejo assim uma filosofia muito variada. Tem gente que prefere opera primeiro, espera aquela gengiva estabilizar e depois a dentística restaura. Por outro lado, a gente tem alguma previsibilidade de onde aquela gengiva vai parar. Certo. Então eu já vi também Mas não é matemático, né? Não é. Não é matemática, né? Esse é o ponto, né, Cris? Eu discuto muito isso com a minha pério. Muito. E aí? A nossa conduta atual tem sido restaurar primeiro. Sim. Só que eu preciso restaurar imaginando aonde é a porção coronária. E acerta? Cris, quando não acerta, eu vou além. E aí eu dou a seguinte opção para ela. Ou eu venho no momento da cirurgia para tirar um pouco se precisar, ou ela mesmo tira, ou no pós-cirúrgico talvez a gente precise fazer um acréscimo se eu deixar quem. Então pode ser que dê um segundo momento de reparo. Mas eu deixo ela mais tranquila para operar, principalmente para cavidades grandes. Sim. Ela operar e eu já arredondo já o fundo ali da cavidade. O polimento é melhor polido, sem sangramento também, né? Então deixo assim para ela poder depois partir para a cirurgia. Mas pode ser que tenha algum reparozinho depois. Tá. E transcirúrgico, que é aquele sangramento ali, eu não curto não. O que você acha? Olha, Cris, eu já fiz, mas eu acho que é desnecessário. Aumenta... Eu prefiro fazer um reparo depois do que fazer transcirúrgico. Também. Aumenta o tempo da cirurgia. Aumenta o tempo da cirurgia, fica aquele tecido exposto, anestesiado. Se der trabalho para isolar, porque no transcirúrgico tem que isolar, isolamento absoluto. Ou seja, aí escapou um filetinho de sangue. Não, e se der trabalho para isolar, talvez passou 20, 30 minutos isolando, você aumentou muito mais o tempo ainda. É chato para o paciente. Então, eu acho o transcirúrgico... Nós tivemos até um recente com um caso extremo, uma pessoa que ia embora, precisava resolver hoje, foi até um dente posterior. Eu falei, então abre, nós vamos restaurar, vamos subir a margem, ok. Mas não é a situação que a gente tem feito normalmente não, sabe? Entendi. Agora, muitos casos, sempre que possível, na verdade, né, a gente tem preferido indicar o recobrimento que a restauração, né? Porque gengiva é melhor do que resina, Sim, né? Sim, gengiva é melhor do que resina. Eu sou alguém da dentística que trabalha muito com pério, muito né? próximo da pério. Que legal, eu tô muito ligado nos conceitos, tá? tá? Que legal. E eu queria saber outra coisa. Você fala muito que quem faz dentística, quem não sabe fazer uma boa dentística não ganha dinheiro. É verdade. Explica aí qual o seu ponto de vista. Pessoal, dentística é o ganha-pão do consultório. Né? Não é a pério, Bruno. Não, é a dentística. A dentística é a essência. E assim, entenda a dentística como a parte restauradora
da odontologia, né? O parceiro da odontologia todo dia bate na sua porta. Todos os dias tem, no mínimo, numa boca que abrir ali na sua frente, uma sensibilidade para ser tratada com um dessensibilizante ou uma raiz exposta com alguma cavidade que possa ser restaurada ou uma classe 1 para trocar. Classe 2. Eu não estou falando uma classe 2, não estou falando da Todo mundo dentística de fazer faceta todo dia, né? Estou falando da parte restauradora todo básica do dia. dia a dia, né? Isso está ali no consultório todo dia. Em minha defesa, eu vou falar que a pério é a base, tá? Porque se sondar, vai ter sangramento a sondagem todo tudo dia. bem, estamos sonda. Para que você está sondando? Ficar procurando as coisas. Se sondar, vai encontrar. Então vamos combinar o seguinte, é a pério e a dentística. O que não dá é da pério de graça, desvalorizada, ela tem que ser valorizada. E a pério ou essa odontologia do cuidado como manutenção. Feito isso, né, Bruno? 90% da odontologia tá aí. Cris, e aí essas duas coisas juntas, né? Eu vou te falar que uma das melhores escolhas que eu fiz nos últimos tempos é trabalhar perto de uma periodontista e de uma ortodontista. Isso muda completamente também, né? a rotina da restauradora hoje lá na minha clínica. Então é o seguinte, o que você pensa é que às vezes a gente fica numa odontologia glamurosa de fazer coisas... Faceta, lente. Faceta. Vou fazer lente. Ou recobrimentos radiculares, assim, gigantes. Não é todo dia que tem, não é isso que sustenta o consultório. E tipo assim, o básico bem feito ganha jogo e dá dinheiro. Isso. Fideliza. E esteja pronto para fazer o complexo, né, Cris? Sim. Mas de repente você vai fazer muito mais e viver muito mais do básico do que do complexo, Isso, né? um básico bem feito. Eu falo para meus alunos, Bruno, tô vindo aqui no curso aprender a estratificar. Eu falo, mas tudo bem, você tem trabalhado bem já com camada única? O cara, não, ainda não. Eu falei, então não adianta, você está querendo passar o cara na frente dos bois, você vai trabalhar muito mais de maneira simplificada do que com estratificações complexas. Essa é a odontologia do dia a dia, né? Então assim, pronto, agora encontrei mais alguém que salva dente, a odontologia de todos os dias, que dá certo, que funciona, que bota dinheiro no bolso do consultório, que às vezes não tem nada a ver com coisas muito difíceis, complicadas, né? Nós vamos trabalhar mais junto, hein, Cris? É isso aí. Gente, manda aqui sua pergunta, que a gente vai ficar bem feliz em responder, tá bom? Tem um box de pergunta aberto lá no meu Insta, qualquer coisa pode mandar lá também. Isso aí. Valeu!